Paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, ótima tarde a todas. Deus abençoe a cada uma. O estudo dessa tarde é sobre as jovens a tirar, que vai a buscar água, né? Aleluia, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 9, apenas os versículos 11 e 12, que nos diz: E subindo eles pela colina à cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água. E disseram-lhes: Está aqui o vidente? E elas lhes responderam e disseram: Sim, eis aí o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Minhas irmãs, essa passagem, aleluia, tem um momento aqui no capítulo 9, em que o pai de Saul quis, aleluia, a sua jumenta, elas fogem. Então ele chama Saul e fala para que Saul pegasse um dos seus criados, um dos seus moços, e fosse, aleluia, em busca das suas jumentas, à procura, aleluia, dessas jumentas. E a palavra do Senhor vem nos falando, aleluia, que Saul, juntamente com seu, aleluia, com o seu criado, eles passam por diversos lugares, pela montanha de Efraim, eles passam pela terra de Salisa, passam, aleluia, pela terra de Salim, glória a Deus, aleluia, passam por Benjamim e não, aleluia, encontra as jumentas do seu pai, glória a Deus. Chega um certo ponto em que, aleluia, a comida que eles levam acabam, a água que eles carregavam, aleluia, acabaram. E então Saul ele fala para o seu moço: Vamos voltar, aleluia, porque o meu pai, deixando de se preocupar com as jumentas, nesse momento já vai estar preocupado conosco, porque já faziam, aleluia, algum tempo que Saul, aleluia, estava à procura das jumentas de seu pai e até o momento ele não havia encontrado. E aleluia, eles chegam à terra de Zuf e Saul fala para o seu moço, aleluia, vamos voltar. Mas o aleluia, o seu moço, aleluia, ele fala para Saul: Meu Senhor, vamos, aleluia, mais adiante, porque há, aleluia, um homem de Deus, glória a Deus, aleluia, e tudo quanto ele fala, aleluia, sucede, aleluia, não tem erro, não tem engano o que ele fala, e aleluia, eu creio que ele nos mostrará o caminho. E então Saul ele fala: Tudo bem, então vamos, aleluia. E eles vão à procura, aleluia, do homem de Deus. Glória a Deus. E a palavra do Senhor vem nos falando que Saul ele fala: Mas eu não tenho mais nada. Acabou tudo, a água, o pão. E o seu, aleluia, seu moço fala: Não, eu tenho aqui, aleluia, algumas moedas de prata. Isso eu darei, aleluia, ao homem de Deus para que ele nos mostre, aleluia, o caminho. E quando eles chegam ali na entrada da cidade, aleluia, eles, aleluia, encontram essas moças que saem, que estão saindo, aleluia, em busca de água. E, aleluia, eles perguntam para para elas, né, que nesse momento Saul ainda não tinha sido ungido em Israel. Aleluia, Saul ainda não era, aleluia, conhecido. E ele chega diante dessas moças com seu moço e pergunta: Vocês, aleluia, viram o vidente? Porque naquela época o profeta era conhecido, aleluia, como vidente. E essas moças, aleluia, elas mostram, aleluia, a direção, aleluia, do profeta, elas mostram, aleluia, onde, aleluia, o profeta estava, aleluia, o lugar onde eles poderiam encontrar o profeta, aleluia, Deus. E me chamou muita atenção essa parte que elas dão informações precisas, aleluia. Elas dão informação, aleluia, convictas daquilo que elas estão, aleluia, falando, aleluia. Isso é muito interessante, que o que me chamou a atenção, aleluia,
Por que que elas estavam tão convictas do que ela estava falando? Por que que elas deram tanta certeza? Porque elas conheciam, aleluia, o profeta, aleluia. Elas sabiam, aleluia, do cotidiano, aleluia, do profeta, aleluia, Samuel, que era o profeta, aleluia, daquela época. Glória a Deus, porque Samuel, aleluia, morava em Naiote, aleluia, mas ele oferecia sacrifício, aleluia, em Ramá, glória a Deus. E elas falam: olha, apressa-te, aleluia, vai depressa, porque ele irá subir, aleluia, ao alto, aleluia, para abençoar, aleluia, para, aleluia, levar ao Senhor o sacrifício, aleluia, do povo. E o povo, aleluia, nenhum deles, aleluia, se assenta à mesa para comer, sem antes que o profeta, aleluia, abençoe. Glória a Deus. E é lindo, minhas irmãs, ver, aleluia, que essas jovens não demonstram, aleluia, interesses, aleluia, interesses próprios, não. Elas têm aleluia, um coração desejoso em ajudar, aleluia, e não passar informação errada, aleluia, e não, aleluia, direcionar eles para o caminho errado ou para a pessoa errada, aleluia. Mas elas direcionam o caminho correto, que nós possamos ser assim, mulheres que direcionam a outras pessoas ao caminho, aleluia, certo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Será que nós estamos, aleluia, tendo certeza, passando com convicção, aleluia, de quem é o nosso Deus, a grandeza, a majestade, aleluia, do nosso, aleluia, Deus poderoso? Aleluia, louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. Que possamos, minhas irmãs, aleluia, buscar meditar, aleluia, nos aprofundar na palavra do Senhor, para que procuradas, aleluia, por alguém, nós passarmos informações precisas, informações certeiras de quem é, aleluia, o nosso Deus, aleluia, de que nosso Deus salva, de que nosso Deus transforma, de que o nosso Deus liberta, meus irmãos. Mas isso só é possível quando nós buscamos a conhecer de perto o nosso Deus, quando nós nos aprofundamos, aleluia, na palavra do Senhor, aleluia. Aí sim, nós vamos passar a informação correta, aleluia. Aleluia, nós vamos falar com convicção, aleluia, porque nós conhecemos de perto o nosso Deus. Essas jovens é muito lindo que elas conhecem o profeta Samuel, aleluia, elas conhecem o homem de Deus, aleluia. Glória a Deus, porque naquele momento ali, Saul e o seu moço, aleluia, era de outra terra distante, aleluia, eles eram, aleluia, de outro povo distante, aleluia, mesmo sendo ali de Israel, elas poderiam, aleluia, tentar enganá-los, aleluia, glória a Deus, porque a palavra do Senhor nos fala que elas eram moças, aleluia, mas elas eram responsáveis, aleluia. É o que, aleluia, a palavra do Senhor, aleluia, nos passa e que nós podemos perceber é que elas eram jovens, aleluia, tementes, porque elas conheciam, aleluia, alguém que tinha, aleluia, conhecimento da palavra de Deus, aleluia. Elas conheciam alguém que tinha autoridade da parte do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, que nós possamos pegar o exemplo dessas jovens, aleluia, e que o Senhor Jesus possa ministrar, aleluia, no coração de cada uma poderosamente nessa tarde, essa palavra, que o Senhor Jesus possa expressar, aleluia, grandemente aquilo que eu não pude expressar ao coração de cada uma. Que Deus abençoe, minhas irmãs, a vida, a família, aleluia, o lar de cada uma nessa tarde. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus.